Olá, tudo bem? Meu nome é Douglas Fleming. Hoje é sexta-feira, 14 de outubro de 2022, e eu quero trazer para vocês algumas ideias para essa sexta-feira, algumas visualizações sobre o mercado financeiro. Vejam se vocês concordam comigo ou não, é apenas um estudo, a gente está batendo um papo aqui antes do sextou. Eu vou compartilhar minha tela com vocês e vamos dar uma olhadinha aqui nesse cara aqui que está passando na nossa tela. É o índice Bovespa, num gráfico de 60 minutos, ou seja, cada bloquinho desse aqui, coloridinho, representa 1 hora de negociação. E aí você percebe que eu tracei uma linha preta aqui, em que ele vai tocando umas regiões de topo. Ou seja, o Ibovespa, após as eleições ali, ele subiu, atingiu uma região que ele sentiu um desgaste da subida, ele sentiu uma resistência ali, houve uma pressão vendedora, ele desceu um pouquinho, voltou, desceu mais um pouco. Aqui, quando a gente tem um topo abaixo do topo anterior, a gente já pode traçar uma linha, que significa que é uma linha de tendência de baixa. Então a gente traçou essa linha aqui, e aí ele continuou caindo, caiu até uma região aqui que eu tinha marcado, que era uma região que o Ibovespa precisava superar, já tinha falado sobre isso, que ele estava preso ali num caixote, ele precisava superar essa região, porque ele batia ali e voltava, batia ali e voltava, batia ali e voltava, ele precisava superar essa região para tentar alcançar novas altas. E aí ele conseguiu, logo após o primeiro turno das eleições, ele deu uma boa esticada, conseguiu, e obviamente chegou aí um momento em que ele dá uma respirada, é natural. E aí ele respirou, só que ele começou a fazer esse movimento de respiro e começou a se tornar um movimento que ele foi batendo nessa região aqui, que é a linha preta, que é a linha de tendência de baixa, e ele não está conseguindo superar essa linha. Veja que foi de novo, voltou, agora ele está tentando subir. Então, o que acontece? Ele precisa superar essa linha aqui de tendência de baixa, ele está em uma linha de tendência de baixa no curto prazo, no gráfico de 60 minutos. Ele precisa superar essa linha para que a gente possa, então, perceber novas altas, o Bovespa consiga atingir novos valores acima, tá? Nem tudo é índice, tá ok? O índice ele é composto ali por algumas ações, tá? A formação do índice Bovespa é composto por algumas ações. Algumas ações têm mais peso do que outras, então o nosso índice ele acaba sendo um pouco distorcido por causa disso, ok? Então a gente tem que prestar atenção que às vezes a gente seleciona alguns ativos e fica com medo por causa do índice. Tem muita oportunidade que está fora do índice ou tem um peso menor dentro do índice, aí você acaba não enxergando isso. Então é importante você conhecer bastante as empresas, conhecer as ações. Às vezes você está ali com medo porque o índice está caindo, mas tem algumas oportunidades, você tem que analisar o negócio, a empresa, tá ok? Então vamos voltar lá para o gráfico para a gente ver uma empresa aqui que eu trouxe, não é uma recomendação, claro, principalmente, né, apenas para a gente ter um estudo, Intelbras. Intelbras é uma empresa que fez um IPO, ou seja, ela estreou na bolsa recentemente, e aí aqui a gente tem essa linha de Lars, que é o topo histórico, tá? É o valor máximo que ela atingiu desde que ela começou a ser negociada, e a gente percebe, né, que ele ficou aqui nessa região lateralizando, nessa linha preta, aqui em torno da linha preta, ele batia aqui, 31,54, subia, batia aqui de novo, subiu, bateu de novo, subiu, e aí pegou força. Pegou força e ele vai para onde? Não sabemos, mas a gente tem um ponto ali que pode dizer para onde ele está indo. Ele está querendo chegar no topo histórico. Isso é fato, existe um imã aqui. Vai chegar lá? Não sabemos, a gente não tem como prever o futuro, tá? Mas existe um interesse no mercado aqui. Então significa que é para comprar, Douglas? Lógico que não. Depois de uma subida dessa, de mais de 10%, você vai querer comprar aqui? Então tem algum balanceio, você tem que ter um pouco de malícia, tem que ter um pouco de noção de mercado para perceber que talvez não seja o melhor momento para comprar, embora você tenha uma boa expectativa de que ele vá atingir ali o topo histórico, tá? Então é isso que a gente faz quando a gente faz análise técnica, a gente olha aqui o movimento, eu acho que vai até aqui em cima. Sim, mas quando ele vai chegar lá? Pode chegar em uma semana, 2 dias, ou ele pode, de repente, lateralizar aqui, começar a cair, para depois tentar ir lá para cima. E aí, se você está comprando aqui desesperadamente, talvez você já esteja pagando o pato, tá? Então tem que prestar atenção nisso. Essa apenas para a gente ter uma ideia de como a gente estuda um pouco as ações, ok? Voltando ali para as ações que compõem o índice, eu vou trazer então, por exemplo, Itaú. Itaú já faz um movimento, deixa eu colocar no gráfico de 60 minutos para a gente falar a mesma língua, né? A gente viu que o Itaú ele veio e testou o seu topo histórico. Tá? Ele testou ali no meio de setembro o topo histórico, ou seja, o maior valor que ele já tinha atingido em bolsa. Ele voltou mais ou menos a metade do movimento,
onde eu estou aqui nessa região aqui, eu trouxe aqui, eu vou dar um zoom para vocês, nessa região, e aí ele ficou lateralizando, ou seja, ele ficou acumulando força, e aí ele, bum, subiu e já rompeu o topo histórico nessa região, rompeu ali no início de outubro, no dia 3 de outubro, rompeu o topo histórico e foi forte até essa região dos R$ 30 aqui. E ali ele sentiu, ali ele teve uma forte, nesse dia ele teve uma forte queda, né? Olha, percebe que ele abriu aqui em cima, em algum momento ele foi, bateu lá nos R$ 30,21 e desceu bastante, né? Olha, percebe que é um candle, um movimento bem forte. Deixa eu ampliar ainda mais para a gente percebe que é um movimento bem forte aqui. E aí ele voltou para testar, então, uma região que a gente já considera como um topo, tá? Uma região de novo topo histórico. Ele bateu ali na região e não superou. Você vê que ele ficou mastigando ali e não está superando essa região. Então é um novo topo histórico para Itaú. E a gente já percebe que começou a traçar uma linha de topos e fundos, topo, fundo, descendente. Aí a gente já traça então uma linha que é a linha de tendência de baixa. E veja como ele também respeita, igual ele estava fazendo ali no índice Bovespa. Foi para baixo, região do topo anterior, rompido porque é uma região de muito interesse. É uma região em que tinha pessoas, tinham investidores querendo vender, não deixando subir, e tinham investidores querendo romper. Tanto é que quando rompeu, ele veio num rompimento bem forte. E aí, região de interesse. Esses caras que fizeram esse rompimento, eles não vão deixar barato, eles não vão querer que perca essa região, eles querem que continue subindo. O preço dele está aqui, então eles estão defendendo aqui. Ó, veja que subiu de novo, aí foi ali próximo da região da linha de tendência de baixa. Vamos puxar mais o gráfico. Bateu ali na região, não chegou a encostar, mas bateu na região. Voltou para onde? Para o topo anterior rompido de novo. E aí, opa, tomamos um susto aqui. Os ursos deram uma arranhada, eles conseguiram varar esse topo rompido, mas os touros defenderam. O pessoal que está comprado defendeu, ele voltou aqui, voltou de novo, mais forte, inclusive, ou seja, tem gente querendo vender Itaú. E voltou lá para cima, conseguiram defender de novo a região, só que onde bateu? Aqui, nessa região aqui, ó. Na linha preta, linha de tendência de baixa. E voltou de novo. E agora ele está onde? Está onde? Está brigando de novo na região do topo histórico anterior, rompido. Tá? Então, você vai querer negociar aqui, você vai querer ficar brigando aqui junto com os grandes? Aqui é só peixe grande, aqui é tubarão e baleia. Aqui está a matança. É aqui que estão a sardinhada está morrendo. Então você não negocia nessa região, você fica de olho, você fica esperando, você deixa os gladiadores se matarem. Aqui é briga de cavaleiro de ouro. Em briga de cavaleiro de ouro você não se mete, você só observa. Uma hora alguém vai jogar toalha, e aí é a sua hora. Na hora que alguém jogar a toalha, é a hora que você entra. Claro, isso se você está fazendo um movimento especulativo. A gente não está falando aqui de um movimento de considerar a empresa boa, pagadora de dividendos, essas coisas, tá? A gente está fazendo apenas um movimento de movimentação nos preços, ok? Outra empresa, né, que também faz parte do índice, tem peso muito forte no índice, Petrobras, que também veio ascendente. Ela é influenciada pela cotação internacional do preço do petróleo, né? Chegou numa região aqui. Qual é essa região? Veja que não, né, a gente tem muita empresa batendo o quê? Topo histórico. É a linha roxa aqui, a linha lilás. Bateu no topo histórico e o que aconteceu? Sentiu. Foi lá, sentiu o topo histórico, voltou, fez um novo topo aqui, a gente já marcou, podemos traçar uma linha, né? Porque uma linha, basta que você tenha apenas 2 pontos para que você possa traçar uma linha. Então temos 2 pontos, traçamos a linha. Linha de tendência de baixa. Desceu. Voltou de novo e olha onde ele chegou. Chegou aqui pertinho e está sentindo de novo. Ou seja, estamos em um mercado também em tendência de baixa nos 60 minutos, no curto prazo, desde o início ali do metade de outubro, que ele está fazendo essa movimentação de topo e fundo descendente, embora o preço do petróleo esteja subindo, embora a gente tenha essa situação de guerra, de crise energética, então a gente tem aí uma situação de cautela com relação à Petrobras, temos que ficar de olho. Outra empresa que tem um peso gigantesco na nossa bolsa é a Vale, tá? A Vale, ela
está numa região ali, ela não está em topo histórico, né? Falta bastante para chegar no topo histórico, mas ela ficou numa região, ela trabalha em regiões, então ela saiu aqui dessa região dos 60 e poucos, subiu ali até quase 80, e aí vem um movimento bem forte de correção, tanto é que a linha de tendência, a gente poderia traçar uma outra linha de tendência aqui, ela seria bem íngreme, tá? E você pode traçar tantas linhas quanto você queira, mas você vai perceber que existem linhas que são mais fortes, mais interessantes para a sua leitura. E aí, nesse caso, a gente traçou essa aqui, percebeu que ela bateu aqui, né? A gente até utilizou ela como ponto, tá? Para a gente traçar, porque a gente só tinha esses dois pontos aqui. Então, esse é um ponto que a gente sentiu aqui, que ela parou, traçamos a linha aqui. Vamos esperar, a tendência é de que Vale venha até aqui, essa região, e depois volte e fique brigando nessa área aqui, ou seja, o mercado está brigando em regiões, perceba que ele não está, embora esteja numa tendência de baixa nos 60 minutos, ele está em regiões de briga, ele está em regiões de definição, ok? Outra empresa que a gente vai trazer aqui, Banco do Brasil. Banco do Brasil também tem muito peso no índice e também, obviamente, está fazendo o mesmo movimento. As empresas que mais têm peso no índice estão fazendo um movimento que é muito parecido com o movimento do próprio índice. Claro, né? Então, chegou aqui na região, nós temos topo histórico em Banco do Brasil, temos um topo histórico aqui, ó, nessa região dos 46,09. Então, é uma região que há interesse, mas por enquanto parece que Banco do Brasil não está buscando esse topo histórico, ele está brigando, olha, veja como ele está num caixote aqui desde agosto, está em uma região de briga, ele está em uma região mais ou menos entre os 38 e os 43 reais, ele fica brigando ali, ele sobe, desce, desce, e aí a gente traçou aqui nos 60 minutos essa linha de tendência de baixa, respeitou, aqui ele não teve nem força para chegar, né, ali a gente pode até traçar uma nova linha de tendência de baixa, se você quer ter uma linha mais curta, de movimentação mais curta, você pode até colocar uma nova linha aqui de tendência de baixa com relação a esse topo aqui e esse outro topo aqui, tá vendo? Então ele tem aqui uma região, né, também de uma linha de tendência de baixa mais curta, tá? Então vamos aguardar, porque estamos em região de briga. Percebam, esses ativos estão todos em região de forte interesse dos grandes players, dos institucionais, dos players estrangeiros. Então, é um mercado que está difícil, é um mercado que está complicado. Então, você tem que saber os movimentos que você vai fazer e, às vezes, não fazer nenhum movimento também é fazer um movimento. A hora de esperar também é fazer um movimento, porque você está preservando o seu capital, tá ok? Essa é a minha dica de sexta-feira. Um abraço, até mais e tchau, tchau!